E fala, torcida São Paulino, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí todas as notícias de hoje do São Paulo e tudo sobre a saída de Júlio Casares da presidência do São Paulo. A oposição do São Paulo finalmente parece que acordou e, ao que tudo indica, o Casares deve ser impeachmentado ou deixar a presidência do São Paulo após a vergonha do jogo de ontem. Não só do jogo de ontem, de tudo que está acontecendo no mandato do Casares, a gente vai falar muito sobre isso. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like. Se assim como eu, você está revoltado, pelo menos deixa o seu like e se inscreva aí no canal, para podermos ficar revoltados juntos. Vamos assistir o vídeo junto aí, no final, você sabe, eu volto. A gente vai falar muito, não só do jogo de ontem, mas de tudo que está acontecendo no São Paulo. Crédito de direitos autorais, deixa a descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Que o São Paulo deixa acontecer, principalmente quando vai levando 2, 3 gols, aí parece que o negócio desanda de uma vez. Vamos conversar com o Eduardo Afonso, saber como é que tá o dia seguinte, como é que eles estão pensando esse dia seguinte. É um dia de ressaca aqui na ESPN, mas é um dia de ressaca para o São Paulo também, viu, Edu Afonso? Como é que eles estão reagindo a esse dia? Bom dia. Tudo bem, Marcela? Como é que você tá? Bom dia ao Dom, que é o Jailson, fã de esportes. Olha, uma goleada por 6-0, que não acontecia há 24 anos, ela não pode passar impune no dia seguinte, né? Então, para te trazer aqui um panorama, o São Paulo já encheu de seguranças à frente do CT, né? Aqui na minha frente tem 4, no restante do muro até o Palmeiras mais 4 espalhados. Tudo, claro, temendo alguma reação da torcida que vem aqui protestar, pichar a parede e tudo mais. Segunda reação, essa declaração que nós acabamos de reproduzir do Luiz Gustavo, ela é muito forte e ela pegou muito forte. Tanto que está rolando agora, nesse lado interno, uma reunião entre os diretores do São Paulo, e quando eu digo os diretores, aqueles ligados ao futebol, mais comissão técnica, mais jogadores, para tentar entender tudo que foi dito e tudo que aconteceu em campo. E dentro das entrelinhas da declaração do Luiz Gustavo, é mesmo a ausência dos dirigentes, por mais que o São Paulo tenha incluído aí nos últimos meses uma coletiva mensal, né? Então o Casares já veio aqui no mês passado, falou, recentemente o Rui Costa falou, os dirigentes não dão as caras, não aparecem, é muito difícil os dirigentes se pronunciarem para o torcedor. Existem salários atrasados, isso é algo que está nas entrelinhas da declaração do Luiz Gustavo. São Paulo vai empurrando a situação com a barriga, vai a 3 meses, volta a 2, a parte de direitos de imagem está sempre muito atrasada, é a crise que o clube atravessa. E essa crise agora é também dentro de campo, porque o São Paulo agora já tem mínimas chances de ir a Libertadores, na pré-Libertadores, vai depender de terminar em 8º lugar e vai depender de Cruzeiro ou Fluminense, um dos dois ser o campeão da Copa do Brasil. Então, ao que tudo indica, a Sul-Americana é o caminho para o ano que vem e é algo que não estava no planejamento do São Paulo. O São Paulo imaginava estar na Libertadores e os 2 próximos jogos, o São Paulo vai tentar se despedir dignamente, embora não jogue mais o seu estádio. Também essa volta do jogo contra o Inter para Vila Belmiro causou muito estresse. 13 jogadores do departamento médico, 2 podem voltar quarta-feira que vem, voltam 2 suspensos, ameniza um pouco o problema do Crespo, mas não resolve a situação. Então essa roupa suja que está sendo lavada neste momento aqui no CT, certamente trará implicações para os próximos dias ou para as 2 próximas semanas de jogos do São Paulo na temporada. E fora tudo isso, né, para a gente acrescentar uma pimenta nesse contexto geral, a situação do clube está rachada. A gente acabou de subir no ESPN.com, uma matéria do Rodrigo Bueno, que existe um abaixo-assinado da oposição, que não é muito forte no São Paulo, gira em torno de 60 dos 260 conselheiros, mas essa oposição pediu a renúncia do Casares nesse abaixo-assinado e espera aproveitar o racha da situação para angariar mais assinaturas e, quem sabe, evitar que o Júlio Casares complete o seu mandato, que termina em 2026. A bolha da crise estourou no São Paulo nesta sexta-feira, Marcela, e é grande a crise. Pois é, tá certo, Edu. Obrigada aí pelas informações. Está lá no espn.com.br, tá? Fãs de esportes, os conselheiros, então, se reunindo, lançaram agora esse abaixo-assinado pela renúncia, ou pedindo a renúncia do Casares depois desse vexame. Vamos falar também de quase 1 bilhão ali, né? De dívidas que o São Paulo tem acumulado.
assim, o extracampo, além do departamento médico lotado, a gente tá falando de um São Paulo que provavelmente no ano que vem vai buscar jogadores com saúde. Você não vai buscar, não é nem a questão de qualidade técnica para somar pro clube, é saúde, você poder contar com os caras em campo. Então, assim, é uma crise danada pro São Paulo, o momento, e aí esse 6-0 ali foi só para carimbar realmente o momento vivido pelo clube. É caos mesmo o que acontece no São Paulo, e aí é crise em todos os setores. E ainda os jogadores sem receber. Quando a gente olha algo como esse, você pensa, tem alguma coisa a mais acontecendo no São Paulo. Precisa procurar, não precisa ir muito longe. Pelos salários atrasados, que todo mundo sabe que acontece no São Paulo, você já consegue entender muita coisa. E assim, a gente olha um 6-0, lógico que é pesado demais. A gente falou dos números, o quanto tempo que não acontecia, uma derrota tão expressiva. Mas às vezes no futebol acontece, um jogo em si. O problema para mim, mais do que o 6-0, é que ele reflete exatamente o que o São Paulo está inserido. Você está falando de problema financeiro, uma realidade política conturbada, a declaração forte, né, do Luiz Gustavo, acho que escancara tudo isso, a situação que o Gerson lembrou do elenco, de tantos jogadores machucados. E assim, vamos lembrar, o São Paulo tem sofrido com lesões, não é dessa temporada, é que essa, talvez o volume foi ainda maior, né? Nesse momento é absurdo. Tinha, se eu não me engano, 10 jogadores à disposição do banco de reserva, sendo muitos garotos da base. Não tinha quem colocar no banco o São Paulo ontem. Então, eu acho que o pior do que o 6-0 é que ele reflete o problema exatamente que o São Paulo está vivendo, tanto dentro de campo quanto fora de campo. E aí pega um Fluminense que está num momento espetacular, com o Zubeldia, que consegue fazer essa transição. Lembrar, né, a gente tinha dúvida do Fluminense pós-mundial, não só pela ressaca ali da campanha da semifinal, mas vai embora o Arias. Pra mim era o jogador de um clube que era mais dependente de um jogador no futebol brasileiro, e o Fluminense tem conseguido suprir muito bem essa ausência, faz uma reta final de brasileiro espetacular, o trabalho do Zubeldia realmente muito... Ainda não venceu fora de casa, a gente fala tudo disso de um time que ainda não venceu fora de casa e nem precisa para já estar classificado para a Libertadores. Rapidinho, Jailson, o caminho da saída do Casares é o melhor para o São Paulo? Cara, então, a questão é que foi o que o Edu falou, né? Tá uma guerra política muito grande ali internamente, eu não sei, a renúncia é sempre complicado, né? Mas, não sei, realmente não sei te responder esse questionamento, porque... Realmente, assim, eu fico parando para pensar, porque renúncia, impeachment, qualquer coisa desse tipo, dessa questão política, geralmente não chega a ser tão bom pro clube, né? Eu digo visto externamente, mas da forma do que o clube está, vamos ver, porque 1 bilhão de dívidas. E a gente está falando de um São Paulo, por exemplo, do departamento médico, que era referência no Brasil, que era de São Paulo. Exatamente. Quantas vezes falavam? Quantas vezes a gente falou do refis, enfim. Então, a situação do São Paulo realmente precisa ser revista, porque está complicada a coisa. Pois é, conturbar ainda mais esse momento político, será? Que entender o que foi o banho de bola do Fluminense em cima do São Paulo. Tem as estatísticas de Fluminense 6, São Paulo 0, 56% de posse de bola para o Flu, 16 finalizações a 5, 11 no alvo e apenas uma finalização no alvo do São Paulo. E grandes chances, 9-0, já estamos mostrando para vocês os melhores momentos, claro, para o Fluminense. Para o São Paulo, esquece, não teve melhor momento para o São Paulo ontem. Era algo que ninguém esperava, uma goleada dessa. Ok, uma vitória do Fluminense no Maracanã, mas 6-0 é demais, Jailson. 6-0, né? Construído com ali o Fluminense aproveitando as sonecas, né? Que o São Paulo fez durante o jogo. Soneca? Não, é invernação. Porque assim, o Fluminense deixou o São Paulo com a posse da bola ali, mais ou menos na intermediária no meio-campo, só que justamente tinha um campo inteiro para correr. E aí você dá campo para esse time do Fluminense, principalmente com Canóbio e Serna nas pontas, é um perigo muito grande, e o São Paulo conseguiu, né, ver isso com 30 minutos de jogo, já estava 3-0 pro Fluminense. Ô, Donk, quando vai se dar conta, tem um 3-0. Aí voltar e correr atrás é muito difícil. Ainda mais com o São Paulo, com tantos desfalques, o Crespo já naquela fase de vamos pensar na próxima temporada e deixando 2025 já de lado. Sem falar, mas já pensando assim. E ainda tem coisa para brigar, né? A possibilidade de Copa do Brasil, dependendo de quem ganhar, pode abrir a vaga ali na Libertadores. E o Gelson falou na abertura, pode ser mais porque a gente tá vendo isso, né? Teve a chance do Serna, teve a chance do Canóbio no final do primeiro tempo, e destacar a postura do Fluminense, que em nenhum momento tirou o pé. No segundo tempo, continuou acelerando, fez mais 3 gols, poderia ter feito mais. Até falei na abertura, foi a maior goleada desde o 7-1 que o São Paulo sofre do Vasco lá em 2001. Igualou a maior goleada do confronto, um 6-0 que o São Paulo fez a favor contra o Fluminense lá em 2002. Então são números que mostram o tamanho dessa vitória.
E o Zubeldia, o efeito que ele teve, né, no Fluminense, é a melhor campanha do brasileiro, considerando o período desde que ele assume o Fluminense, time confirmado na Libertadores, vai lutar pela vaga direta, assim, uma atuação irretocável, né? É difícil você destacar individualmente alguém quando você tem um 6-0, mas Canóbio talvez tenha sido o grande nome, ainda que o Serna tenha um gol, 2 assistências, mas o Canóbio é impressionante como ele participou da maioria dos gols. Aliás, o Canóbio, ele tem participado, né? Ele é aquele jogador que aos poucos vai chegando no Fluminense, mas ele sempre vai fazendo golzinho aqui, golzinho ali, gols importantes. Não, é assustador que os gols foram quase todos iguais, né? As jogadas do Fluminense quase todas iguais. Pois é, o que dá nenhuma reação de São Paulo, né? Vamos ouvir então os personagens da partida. El objetivo hoy en día era poder clasificar a la Libertadores, y para clasificar a la Libertadores teníamos que tener un resultado positivo, lo tuvimos. No es fácil marcar la diferencia en el Brasileirão porque todos los equipos son buenos y los contextos cambian um pouco. A gente tem que começar a falar a verdade. As pessoas que têm que vir começar a assumir algumas situações que nós estamos aqui fora botando a cara, a culpa é nossa. Nós jogadores que fizemos a merda que fizemos hoje, desculpa a palavra, mas eu acho que esse clube é um clube muito grande, um clube que merece de uma vez por todas começar a ter uma direção, um plano claro. O que queremos do início ao fim de uma temporada, do que queremos como pessoas aqui nesse clube. Tá na hora do São Paulo começar a colocar as caras quem tem que colocar, assumir responsabilidades. Todo mundo tem responsabilidade, assumir de cima para baixo para que esse clube possa realmente voltar a ser alguma coisa grande no futebol. Eu cheguei no clube faz 2 anos, mas tem pessoas lá que vivem muito mais tempo que eu, que estão vivendo a mesma situação, e não dá mais. Acabou. Eu sou uma pessoa que vivo para melhorar, para evoluir. E espero que esse clube, como eu disse, é um clube apaixonante, um clube gigante, muito maior do que qualquer um que está aqui. Mas precisa realmente que as pessoas botem os pingos nos is para que isso aqui continue a evoluir como todos esperam. Temos aí, olha, as goleadas sofridas pelo São Paulo na gestão do Júlio Casares. Então, desde janeiro de 2021, tem uma goleada. Por ano tem uma goleada, pelo menos uma tem. Tem em janeiro de 21, o Internacional 5-1 do São Paulo. Em julho, 5-1 Flamengo no São Paulo. Em novembro, 4-0 Flamengo no São Paulo. Flamengo é calo. 4-0 em 2022, em abril, 5-0 do Palmeiras no São Paulo, Palmeiras também, em outubro de 2023. Teve em junho do ano passado o 4-1 também do Vasco no São Paulo. E agora esse 6-0. É realmente algo impressionante, o que realmente é uma palavra que pode ser utilizada. É o final de Campeonato Brasileiro, mas dava muito bem para o São Paulo reagir ou pelo menos não tomar uma goleada como essa lá no Maracanã. O Renato Gaúcho, quando ele estava no Fluminense, ele falava tanto do cansaço do Fluminense, falava o tempo todo, porque esse time joga 3 dias, porque é 3 dias um jogo, 3 dias um jogo, que todo mundo internalizou isso. A impressão que a gente tinha quando olhava o time do Fluminense após o Mundial acaba a temporada porque o Fluminense não consegue entregar mais nada. O time está entregue, está muito cansado. Quem estava cansado era o Renato Portaluppi. E o melhor que ele pôde fazer pelo Fluminense foi realmente ter saído e aí chegado o Zubeldia, que é uma grande escolha da diretoria do Fluminense, e ele chega e consegue fazer essa grande campanha no Fluminense agora na Conmebol Libertadores, algo que muita gente não imaginava no começo da temporada. Jailson. Então, o Zubeldia, como mandante, né, o que ele fez com o time do Fluminense como mandante é brincadeira no Maracanã. Se eu não estou enganado, são 8 vitórias já em casa. E ele conseguiu aproveitar a base que o Renato tinha montado, né? Mas ele, obviamente, com os pitacos dele, principalmente o Lúcio, né? O Lúcio Acosta ali sendo a válvula de equilíbrio pro ataque, né? Porque o Renato montava com 3 volantes, então o Lúcio sendo essa ligação entre o meio-campo e o ataque, e ele deixando muito claro o que ele queria dos pontas. Porque ontem ficou o jogo, assim, pro Fluminense ficou muito fácil, porque o time de São Paulo estava muito espaçado, tinha uns desfalques, tudo bem, mas ficou muito fácil porque a gente consegue ver as imagens em relação aos gols. Os gols são basicamente iguais, as jogadas todas em contra-ataque. No momento que o São Paulo tentava ali circular a bola no campo de ataque, adiantava as linhas, só ficavam os 3 jogadores de defesa do São Paulo
atrás, e aí era a ligação direta tanto do Canóbio no Serna, que eles pegavam justamente o intervalo entre o ala, né, pelo lado, e o zagueiro, e o defensor. Não tinha nenhum volante fazendo a cobertura por ali. Então ficou muito fácil pro Canóbio e pro Serna fazerem basicamente todas as jogadas de gols pro Fluminense. Então, assim, e depois o Luiz Gustavo escancara ainda mais a crise, essa crise política que a gente já vem falando. Eu vou falar muito pouco sobre o jogo de ontem, porque não tem muito do que se falar. Eu acho que houve... Eu, sinceramente, não acho que o que aconteceu ontem foi acaso. E quando eu digo acaso, é que... Eu não sei vocês, mas eu acho que foi meio que premeditado. O Crespo, ele poderia ter montado um time com estilo de volantes e montado um time retranqueiro. Mas eu acho que ele fez de propósito. Pro São Paulo tomar um cacete como tomou. E para as coisas se escancararem agora. Pra bomba explodir agora. No final da temporada, faltando 2 jogos fora de casa. Porque eu acho que ele viu que era o momento ideal de jogar toda a merda no ventilador. Essa é a explicação. Eu acho que o Crespo, e aqui eu não tô colocando culpa nele, eu acho que o Crespo, ele teve o feeling de falar assim, cara, a diretoria tá cagando pra gente, tá cagando pros jogadores, tá cagando pra mim, tá cagando pra torcida, eu vou cagar pra eles também. Vou montar um time ofensivo, vou tomar um cacete lá no Maracanã e toda a pressão vai pro presidente, vai pra diretoria. E foi o que aconteceu. Ninguém tá falando dos jogadores. São Paulo tem 15 desfalques. Ninguém tá falando do Crespo. O Crespo não tem jogador pra trabalhar. Porque assim como tinha... Aí vem as viúvas do Zubeldia. Ai, o problema não era o técnico. Sim, o problema era o técnico, sim. O Zubeldia é horrível. O Zubeldia é horrível. O Zubeldia, a galera esquece que o Zubeldia, com menos desfalque, tomou um cacete do Vasco, que tava na zona do rebaixamento em pleno Morumbi. Não tem por que defender o Zubeldia. O Zubeldia é o técnico de um estilo de jogo só. Ah, o Crespo também só sabe jogar com 3 zagueiros. O Crespo só joga com 3 zagueiros porque ele não tem peças. O próprio Crespo já falou que quer mudar o sistema do São Paulo, mas não tem peças para isso. O time se comporta melhor com 3 zagueiros, então ele joga com 3 zagueiros. O time do Zubeldia, pra criar, era um parto, não tinha jogada, era só chutão pra frente no Caleri, pro Caleri se virar lá. O time do Zubeldia chegou um tempo que também era um time ridículo. O time do Crespo, nós já vimos bons momentos do time do Crespo. O Crespo com o mínimo de jogador, com qualidade, com o Marcos Antônio, com os 2 laterais, com o time do Crespo minimamente montado joga muito mais futebol que o time do Zubeldia. Muito mais futebol do que o time do Zubeldia jogava. Não queiram tirar como parâmetro o time do Fluminense sem nenhum desfalque contra o time do São Paulo completamente destruído e definhado. O São Paulo vai jogar mais 10 vezes com o Fluminense. Provavelmente, se o São Paulo tiver minimamente os jogadores, se o São Paulo tiver menos de 10 desfalques, se o São Paulo jogar contra o Fluminense com menos de 10 desfalques, o Fluminense não ganha nenhum jogo do São Paulo. O São Paulo jogou com 15 desfalques. Não tinha quem jogasse. Fora a situação. Então não venham aqui defender o Zubeldia. O time do Zubeldia era horrível para criar. Não tinha uma jogada. Era um time completamente sem ideias. O time do Crespo, por mais frágil que ele pareça ser, ele não é. O time do Crespo tá esfacelado, destruído por falta de peças. O que o Crespo faz com 10 desfalques, com 8 desfalques, o que o Crespo faz com 8 desfalques é infinitamente melhor do que o Zubeldia fazia com 8 desfalques. Mas não tem o que cobrar do Crespo com 15 desfalques. Não tem. Não tem. E acho que ontem, muito do que aconteceu passou pela vontade do Crespo de que acontecesse para toda essa merda. Porque o São Paulo já tem vexame atrás de vexame, mais um, menos um, não vai fazer diferença nenhuma. Não
pra mim não faz diferença nenhuma. São Paulo tomou 5 do Inter, no Diniz, tomou 4 do Flamengo, 5 do Flamengo, 4 do Palmeiras com o Rogério, 6 agora do Flamengo. Não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Porque vai continuar a direção. Então, pra mim, o Crespo fez isso de propósito. Armou o time dessa maneira de propósito pra toda a pressão ir pra diretoria e pra quem sabe agora, com oposição, com pressão, com a torcida. Porque, ao meu ver, eu comentei isso no Instagram da Independente. Falei, cadê a Independente pra invadir o CT, como a Gaviões faz, e chutar o Casares de lá? Mas chutar, sair de lá chutado. Sair rolando, jogar ele lá naquela avenida na frente do CT lá. Chutado. Ele, o Belmonte, o Rui Costa. O único que merece um pouco de respeito pelo que fez no passado é o Muricy Ramalho. E aí, nós entramos. O Casares sair, quem vem? Quem chega? O que vai mudar no São Paulo? A situação do São Paulo é crítica. E a gente não pode cobrar os jogadores, porque eles não estão nem jogando, não conseguem nem jogar. O treinador que não tem jogadores para jogar, então todo o foco é na diretoria, que vende jogo de graça, que vende os moleques da base de graça. Porque, você vendeu o Henrique do Carmo, você vendeu o Ferreirão, você vendeu o Matheus Alves, você vendeu um monte de gente a preço de banana. Se esses moleques estão no São Paulo hoje, eu tenho certeza que hoje eles estariam muito mais valorizados do que foram vendidos lá atrás. E agora, na virada do ano, na abertura da janela, o Casares poderia fazer vendas bem melhores. Ia fechar no vermelho. O meio do ano ia estar no azul. Porque ia vender esses moleques muito mais valorizados. Porque estariam jogando. Ia estar sem peças, mas o Ferreirão estaria jogando, o Alves estaria jogando, o Henrique do Carmo estaria jogando. Esses caras estariam jogando. Eu vou estar trazendo tudo sobre essa diretoria ridícula e quero que você deixe aí os seus comentários. O que você pensa que deve acontecer com São Paulo agora. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu.